aqui hoje para falar sobre a criança e adolescente. Nós sabemos que desde a implantação do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos feito várias ações, medidas, projetos que vislumbrem os direitos da criança e do adolescente. Mas sabemos que, infelizmente, ainda nos deparamos com muita violação desses direitos. E hoje, para fazer este bate-papo, eu convidei as conselheiras tutelares. No dia 18 de novembro, comemora-se o Dia do Conselho Tutelar. E nós sabemos da necessidade urgente de dar visibilidade ao papel dos conselheiros e conselheiras tutelares. Quais são as suas funções, para que existe e por que vocês, escolheram desempenhar essa função. Então, eu vou passar para vocês, fazer uma breve apresentação das minhas convidadas de hoje. Passo para Caio. Eu sou Kátia, conselheira tutelar de Charqueadas. Agradeço a oportunidade da gente estar aqui podendo discutir sobre a nossa ferramenta de trabalho, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estou no meu 5º mandato como conselheira tutelar. Acho que é importante aqui a gente mencionar o resto dos colegas que não estão presentes, a Cristiane Fortes, que é a nossa coordenadora do Conselho Tutelar, a Sandra Garzão também, que está em atendimento no momento, a Grazi e a Ana Rita, que também vão ter a oportunidade de se apresentar, e dizer para vocês que a gente é uma engrenagem, Nós 5 formamos o colegiado do Conselho Tutelar. O que é o Conselho Tutelar? Na realidade, a gente não tem uma pessoa jurídica definida, A gente é equiparado a um funcionário público, mas ainda a gente não tem essa natureza jurídica, Há 32 anos e a gente ainda tem muitos avanços ainda a fazer quanto à questão do Conselho Tutelar, conselheiros tutelares, O que eu gostaria de falar? O que a gente precisa para ser conselheiro tutelar? Dentro do ECA, ele nos traz 3 apontamentos. A gente precisa ter idoneidade moral, ter mais de 21 anos e residir no município, Vou abrir aqui para minha colinha do artigo 133, que é onde diz o que precisa. E passa o resto dos requisitos para o município, onde é feito através da lei municipal, onde pode ampliar esses requisitos. Em Charqueadas, a gente precisa ter experiência de 2 anos nos últimos 5 anos de trabalho com criança e adolescente. Precisamos fazer um curso de capacitação, onde a gente precisa ter presença de 75% no curso. Pós-curso, a gente faz uma prova, onde a gente precisa ter uma média 6, se não me engano, 6. E depois de todas essas avaliações, quem passou por todo o processo vai para a última parte, que é a questão da escolha do povo. É onde a gente vai para o voto, que é uma eleição parecida com o de vereador, de prefeito, onde a comunidade escolhe. Então, eu acho importante que a gente frise muito que nós somos as pessoas escolhidas pela comunidade para trabalhar. Então, o quanto é importante isso, que é o povo que vai nos escolher, E que isso precisa ser muito trabalhado para que esse voto seja consciente. Somos representantes do povo, Ano que vem vai ter eleição de novo, o mandato é por 4 anos. Antes a gente só podia uma recondução, hoje é em aberto. Se tu quiser concorrer todos os processos, tu participa pelo processo e tu faz todo o processo, mas tu não é impedido antes. A gente só poderia ir uma reeleição e depois se afastava o mandato para depois voltar. Hoje a lei muda. O que eu acho que eu podia falar também? Hoje tramita uma PL aonde consegue estruturar um pouco melhor o Conselho Tutelar, Porque é tudo muito vago, cada cidade é de uma forma e tentando fazer padronizar, talvez não seja essa palavra, mas eu acho que é a palavra que eu achei no momento, padronizar os conselhos tutelares. Porque todos nós trabalhamos em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é visível que cada conselho tutelar tem a sua forma de trabalhar,
Não querendo dizer, cada conselheiro vai ter a sua forma de atuar, mas dentro do estatuto. Só que o que acontece hoje? Cada conselho tutelar age de uma forma. E daí essa PL tenta padronizar os atendimentos, né? Uma outra coisa que também eu acho que é importante a gente falar, assim, é a questão salarial, né? Antigamente, a legislação dizia que o conselheiro tutelar podia ser pago ou não, ser remunerado ou não. Hoje é uma obrigatoriedade, mas não diz qual é o valor que vai ser esse salário, né? Posso falar que nós, da região carbonífera, o nosso salário é o melhor, né? E a gente brinca lá como o nosso salário é melhor, então a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que trabalhar melhor ainda, né? Mas a gente tem, dentro do Brasil, conselheiros tutelares que ganham meio salário mínimo, né? Abaixo do piso salarial, né? E para exigência do nosso trabalho, gente, porque a gente não precisa só conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente precisa conhecer muitas legislações, a gente precisa de muita capacitação, né, para conseguir desenvolver o nosso trabalho. Então é muito triste a gente ver conselheiro tutelar que ganha meio salário mínimo, né, uma desvalorização do profissional, porque cada vez a gente busca mais, né, por esses conhecimentos e querendo ou não, o salário é uma motivação, sim, né, é aquilo que a gente pode vender, é o nosso trabalho. Então, assim, acho que a gente tem muito que evoluir ainda nessa questão salarial, e na PL eles não conseguiram também fechar numa discussão, porque poderia o que acontecer da PL não passar exatamente por isso, e eles estudam assim que cada município tem a sua realidade, eles não podem colocar, vamos pagar 3 salários mínimos, mas tem municípios que não têm condições de pagar 3 salários mínimos, né? Alguns têm até demais. Então, é muito diferente, é muito complicado isso. Às vezes a gente vai nas capacitações e a gente vê, assim, conversa com colegas de outro município e é muito chato, né? Tu ouvir o teu colega dizer assim, eu não consegui, eu tive que vir com dinheiro do meu bolso porque eu não consigo diária, nós não temos diária, previsão para diária. Só ressarcimento. Né? Ressarcimento, daí a gente paga as despesas, depois ressarce, pagam talvez a inscrição algumas vezes, ou a gente paga a inscrição, depois eles reembolsam. Então isso é muito solto, depende de cada legislação. E hoje a gente fica bem feliz assim que o Condica está se mobilizando para mudar essa lei, porque a nossa lei já está, se não me engano, é 2022, né? Então ela já está bastante defasada, e dentro dessa lei, essa lei vai nortear todo o nosso trabalho, inclusive questão de sindicância, né, de que forma se dá a sindicância, porque a gente também responde por não agir corretamente quanto conselheiro, né? Então, não sei se querem que eu fale mais alguma coisa. Eu acho que diante dessa tua fala, assim, o que a gente percebe, né? O Charqueadas tem 5 conselheiros, né? 5 cargos de conselheiros que são conselheiras hoje, né? 5 mulheres que estão lá. Como tu bem citaste, a Sandra não está aqui, a Sandra Razão, e também a Cris, né? Por estar em atendimento, e a gente sabe que a cidade do nosso porte, assim, que é uma cidade grande, né? Já requer muitos atendimentos, eu acredito, que vocês façam diariamente. E nesse sentido, tu fala da questão da capacitação, da questão de saber a legislação, principalmente, né? E aí eu pergunto, assim, qual é o papel, então, né, do conselho tutelar, do conselheiro? O que compete, quais são as suas atribuições, né? Vou perguntar para a Ana Rita, né, Ana Rita, para fazer uma abordagem nesse sentido. A Ana Rita, que também é nossa conselheira, né? Já participou em algumas atividades conosco, então deixo para ti essa pergunta, assim. Então tá, meu boa tarde então a todos. Dizer que estou no conselho desde 2013 e o que me levou a pensar em ser conselheira, estar atuando como conselheira no nosso município. Eu vindo de escola, professora de escola, trabalhando ali com a criança e adolescente, trabalhando com a comunidade escolar, com os pais. Ouvia muitos questionamentos com relação ao que pode, até onde, o que tem de direito para o meu filho, o que o meu filho pode fazer, o que eu, enquanto mãe, posso requerer para o meu filho. E aí me levou, então, a levar o meu nome
para concorrer a conselheira tutelar. Bom, a Paula me perguntou então as atribuições de um conselheiro tutelar. Na verdade, as nossas atribuições é atender, receber então as pessoas, atender as denúncias que são feitas, que essas denúncias elas podem ser feitas tanto presencial na sede do conselho, como podem ser feitas através do Disque 100. Temos também um telefone que eu vou passar para vocês, que é o telefone do plantão, que este telefone é 24 horas, sempre terá um conselheiro à disposição da comunidade 24 horas, que é o 996-64-7595. Então, o nosso trabalho é este. E muitas vezes a comunidade não entende, porque o nosso trabalho é sigiloso. Nós não podemos sair falando o que a gente atende, né? Os casos que a gente atende. Então, parece muitas vezes assim, o conselho tutelar, eu não sei o que faz, ou daqui a pouco o conselho não atua, porque nós não podemos estar divulgando, mas estamos ali abertos para receber a comunidade e fazer os encaminhamentos necessários. Importante também deixar aqui registrado que para que realmente o trabalho do conselheiro tutelar se consolide, se efetive de fato, precisamos ter uma rede de atendimento atuante. Precisamos que tenhamos um CREAS que atenda às nossas necessidades, né, que é o alta e o média, né, Kátia, colegas? Precisamos ter um CRAS, precisamos ter um CAPS à disposição, né, porque hoje a gente tem atendido bastante essa questão do jovem, essa questão da mutilação, né, que é uma coisa que está muito em evidência hoje no nosso município. Precisamos das unidades básicas de saúde, bastante atuantes também, que as nossas agentes, que é uma porta de entrada para nós, porque elas têm o acesso às casas, às famílias, elas conseguem visualizar e trazer essas questões para a gente, né? Questões de vacina em atraso, que é muito importante, que os pais saibam da importância de manterem os filhos vacinados, né? Que mais que eu posso falar? Falei das unidades básicas, E também acho que vou me atrever a trazer aqui na nossa fala a importância da nossa casa legislativa. Porque hoje a gente não tem um projeto voltado específico para a criança e o adolescente, porque as nossas escolas não são escolas de turno integral, e isso faz muita falta, porque a criança vai num turno para a escola, o outro turno ela fica ociosa, fazendo o quê? Tendo essa questão que a gente é muito cobrado, o adolescente infrator. A gente não atende o adolescente infrator, né? Mas esse adolescente infrator, ele vai para uma fase e quando ele retorna de um ato que ele tenha cometido, para onde que ele retorna? Ele tem um espaço adequado para que ele desenvolva essas habilidades que ele tem, para que seja trabalhada essa questão da não violência, né? Da vulnerabilidade. Então, isso tudo para a gente seria muito importante se tivesse. E se o nosso gestor, nossos legisladores soubesse quão importante é o papel do conselho, quão importante é o conselho tutelar na nossa cidade, porque o conselho tutelar, na verdade, ele trabalha e minimiza muitas questões que poderiam trazer consequências mais graves ao nosso gestor, né? Então, assim, eu acho que é bem importante esse espaço que tu tá dando aqui pra gente tá colocando essa questão aí, falando sobre o conselho tutelar, né? Que nós não vamos falar sobre os nossos atendimentos, como eu já referi, né? Nosso atendimento sigiloso, mas na verdade a nossa prática, o nosso trabalho diário, né? Como que ele se dá o nosso trabalho diário. Então, reforçando, nós estamos todos os dias na sede, sempre vai ter 3 conselheiros na sede, das 8 ao meio-dia, das 13 às 17 horas. E sempre um conselheiro plantão 24 horas. Então a comunidade ela nunca vai estar desassistida. Posso aproveitar e pegar um gancho da Ana Rita, da questão que
a legislação ela prevê que a gente apresente uma estatística de 3 em 3 meses, né? Já participei de várias gestões do Conselho Tutelar e efetivamente esta gestão que a gente conseguiu colocar em prática isso, onde a gente tem uma estatística dos atendimentos que a gente realiza, né? Tantos abuso sexual a gente faz mensal, tantas questões de FICAI, né, que é a ficha de aluno infrequente, tantas vagas de escola que está faltando. Então a gente consegue atingir esse objetivo que é o quê? Que é a gente mapear para onde vão ser direcionadas as políticas públicas, né? Mesmo nós, Conselho Tutelar, não sendo o executor, né, a gente consegue nortear, quando for fazer algum projeto, tá sabendo que no território tal tá faltando uma escola infantil. E isso a gente consegue. E esse é também um objetivo do Conselho Tutelar, né? Conseguir mapear para dar um suporte para as políticas públicas. Perfeito. Uma outra coisa que eu queria aproveitar a fala assim, da Rita, da questão do adolescente com ato infracional, né? Sou muito crítica quanto a isso, porque eu acho que o adolescente não precisa praticar um ato grave e sofrer a medida de internação, medida socioeducativa, para ele ter uma oportunidade de ganhar um curso preparatório, uma bolsa, né? Isso ainda é muita coisa que a gente precisa avançar ainda ao longo do tempo, né? De que um adolescente que pratica um ato infracional, ele só consiga garantir esse direito depois que ele cometeu um ato infracional, né? Que bom que a gente conseguisse garantir isso antes, que ele pudesse ter o ensino profissionalizante, a sua bolsa, né, de estudo que ele ganha lá. Então, assim, eu acho que isso a gente tem muito ainda que avançar, né, no curso profissionalizante. E uma outra coisa que a Rita falou também, quanto à questão da rede, né? Nós, durante o atendimento, a gente aplica a medida de proteção, seja para a criança ou adolescente ou para os pais. E a gente não é executor dessa medida, né? Então, quem é que executa essa medida? É o CREAS, que atende especificamente os abusos sexuais, os direitos violados, que pode ser violência física, violência doméstica, né? É o CREAS. O CRAS, a gente atendeu, viu que a família tem dificuldade, né, na questão financeira de alimentação, a gente encaminha para a básica, que é a inclusão dos programas oferecidos, que é PAEF e PAEF, né, na básica e na média. Outra medida extrema que a gente toma, que eu acho que é importante a gente falar, é sobre o acolhimento institucional, né, que ela sempre é a última medida, é a última instância, é o último dos últimos dos últimos, né? A gente tenta todas as outras medidas para, em último caso, a gente poder acolher. E isso nem sempre foi assim, né? Como a gente não tinha essa rede da assistência articulada há um tempo atrás, eu não tenho certeza, mas acho que faz uns 22 anos já que eu comecei a ser conselheira tutelar. A gente não tinha essa rede, essa política da assistência constituída, né? Então a gente não tinha CRAS, a gente não tinha CRES, todo mundo fazia, todo mundo fazia tudo, todo mundo não fazia nada, né? Pra falar bem a verdade. E hoje a gente tem isso muito organizado. A importância, né? Por isso que eu coloquei a importância. E o acolhimento era uma medida de proteção que às vezes vinha em primeiro lugar, porque a gente não tinha outra coisa para fazer, né? E que essa medida, a cabeça da comunidade fica muito dividida. Porque nós, conselheiros tutelares, a gente carrega um peso, às vezes, por a Kátia acolheu, a Rita tirou da família, a Grazi tirou, e não é assim. A gente tira da zona de risco na qual a gente presenciou. Né? Nós não temos bola de cristal dentro do nosso conselho tutelar, aonde a gente vai naquela família, né? A gente trabalha diante de denúncias, né? De pessoas que colaboram, e a denúncia é muito importante, eu costumo dizer que salva vidas, né? O denunciante, ele tem todo um sigilo, né? Da pessoa que faz a denúncia. E as conselheiras, hoje, as minhas colegas, né? É o meu primeiro ano, né? Já vou aproveitar, vou me apresentar. Eu sou a Graziela, mais conhecida como Nequinha. É o meu primeiro ano de mandato, né?
Eu tô substituindo o meu ex-colega Matheus, né, que pediu exoneração, e eu era a primeira suplente, né. Então, eu vejo hoje que o Conselho de Charqueadas, para mim, é o mais atuante da região. Nós trabalhamos muito, porque a gente trabalha muito com os outros conselhos, né. Então, diante de denúncia, diante de pedidos de informação ao nosso colegiado, a gente extrapola, a gente faz tudo para conseguir, né, naquele momento, né, retribuir a informação ao MP, seja para outro conselho de fora, e eu vejo que nós trabalhamos muito perante isso aqui, ó, né, que é o ECA, que essa para mim é a nossa Bíblia do Conselho Tutelar. A gente só trabalha com isso, e aqui tem a função, por que a criança é acolhida, né? Não é por um motivo banal, porque é a última instância, né? Se não resta outro caminho, é aquele ali, né? Mas para isso é preparado todo a rede, como as gurias falaram, colocaram muito bem, né? Quanto à questão, ela é articulada para essa criança ser devolvida à família novamente. Menor tempo possível, né? Menor tempo possível, porque na verdade eu acredito que quando existe um acolhimento, a gente viola os direitos da criança. Sim. Né? Porque a criança que é penalizada, ela está sendo retirada. Mas isso a gente precisa ainda marcar uma data para conversar sobre isso, porque isso incomoda a comunidade, porque nós não somos polícia de menor de idade, nós não somos polícia, isso tem que deixar bem claro, a gente não faz o papel de polícia, a gente faz zelar e cumprir direitos de adolescente e de crianças, né? E isso tem que deixar bem claro, porque muitas vezes a gente quer que a gente atue como policial, e nós não somos. Nós zelamos e fazemos cumprir pelos direitos da criança e do adolescente, né? Então, no caso de acolhimento, para mim é um dos piores direitos violados, é quando a gente desacolhe, mas não existe outro caminho, né? Mas, com todo o respaldo da rede, se trabalha a família, porque a família precisa ser trabalhada, não só a criança. A criança foi tirada do risco, né? Mas a família também se continua naquela mesma situação. Porque muitas coisas acontecem internamente, que nós não podemos colocar em mídia, né? Então o nosso trabalho ele é muito melindroso, né? Infelizmente às vezes sai, né? Uma cidade onde todo mundo se conhece acaba se distorcendo a nossa atribuição. Nós nunca podemos tirar o poder de pai e mãe. Quem é responsável legal pelo seu filho é pai e mãe. O conselho só atua na omissão deles, que são os responsáveis, na falta e na omissão. Que tem vários direitos violados, criança que não está na escola, de vacina, como a colega citou aqui, e de maus tratos, né, que nós temos bastante, né. As perguntas são muito... Às vezes a gente fica pensando em responder assim, né, eu posso bater no meu filho, né. As perguntas, não sei. Mas a minha mãe batia e eu sou essa pessoa que eu sou. Tu não quer dizer que a tua filha, através de maus tratos, porque o maus trato ele tem vários, né? Ele é até o modo que tu trata o teu filho, ele é um maus trato, né? Porque a gente vê muitas mães, e é como uma palestra que eu fui, que aquilo ficou muito na minha mente. Faltam pais. Faltam pais, e os pais entender o seu verdadeiro papel diante da família. Nós não podemos atuar nesse nível. A gente só faz zelar, a gente requisita, né, da rede. Nosso trabalho é requisitar, notificar e fazer, né, cumprir os direitos, que é um trabalho, hoje é o meu primeiro ano, né? É um trabalho árduo, sem dúvida, né? Um trabalho melindroso, que muitas vezes a gente acaba indo para casa pensativa em algumas questões que a gente não consegue resolver, né? Que às vezes a gente enxuga gelo, né? Que nós não temos políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes vulneráveis, né? Em toda a questão de vulnerabilidade, eu acho que falta política pública para os jovens da nossa cidade e para os nossos adolescentes. Estamos perdendo muito jovem e adolescente para o crime, para as drogas, porque não tem outro caminho. Se a família ela não consegue conduzir aquele adolescente, que dizem que tem fase de adolescência, né?
Eu não lembro dessa minha fase, assim, de rebeldia, né? E a psicóloga, ela falou muito bem sobre isso. E ali, aquilo ali também, acredito nela. Acredito naquela posição, porque às vezes a mãe e o pai, elas não sabem mais como lidar. Então, elas acham que estão fazendo o bem e elas estão colocando o filho pra rua e largando no crime, né? O crime é atrativo, né? Ele aborda, né? Ele acarinha e depois, quando se vai perceber que o filho já está naquele nível master, comprometido tanto com a drogadição, né? A gente sabe que nós temos muitos, né, jovens, né, com esse problema, né? Mas não tem políticas públicas voltadas para esse jovem ter algo atrativo, né? Dentro dos bairros mais vulneráveis da nossa cidade, nós temos que ter um modelo. Né? Lá no meu bairro, onde eu moro no Parque das Laranjeiras, desde os meus 13 anos de idade, criei todos os meus filhos lá. E a gente sabe que lá, fui professora de muitos alunos lá, e que eu tenho uma foto, aquela foto me traz muita lembrança, que uns estão mortos e outros já estão em cárcere privado. Né? É culpa do município? Não acredito que seja, eu acho que é culpa de todos nós como ser humano. Né? Que cada um fizesse a nossa parte, né? Como cidadão. Né? Porque não tem mais aquele problema, o problema é do vizinho, não é meu. Não, o problema é de nós. Toda a sociedade, sabe por quê? Porque hoje o adolescente ele vai se tornar um criminoso e isso vai trazer problema para nossa cidade. Né? E apontar, tem muitos. Tem muitos. Agora, conduzir e abraçar a causa com verdade e com amor, aí é outro patamar, né? Que daí cada um tem a sua, né, sua personalidade. A gente costuma dizer que todo mundo atua diante do ECA, mas cada um tem a sua forma e o ser humano é a mesma coisa. Eu acho que precisamos refletir mais, né? E falar mais também que sobre o gestor da cidade também use mais o conselho tutelar, porque nós estamos diante de problemas, né? Nós só lidamos com problemas, então a gente pode colaborar como a Rita disse, o legislativo planeja um projeto para essa demanda e o executivo entenda que é necessário para a nossa cidade, né? Que estamos com o índice de atendimento dentro do Conselho Tutelar. E hoje temos uma grande discussão na Câmara de Vereadores, né? Exatamente. É importante que criança deve estar dentro de onde? Do orçamento. E o adolescente prioridade, também. Né? Absoluta, né? Absoluta. E gostaria de te agradecer, Paulo, pelo teu espaço, né? Que todos possam entender a sua importância de um Conselho Tutelar dentro da cidade, porque a eleição do Conselho Tutelar, ela é árida também. Por quê? Porque eles não são obrigados a votar, né? E isso traz muitos problemas e gera todo um desgaste, né? Porque eu não tenho problema com o Conselho Tutelar, Deus me livre, credo, mas não é credo, né? Tô falando informalmente, tô falando bem o que a comunidade traz pra gente, né? Eu não quero saber de Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele atua na vulnerabilidade social, que é um dos grandes problemas que nós temos hoje na cidade, né? Em todo o país, acredito, né? Então, a colher que a vizinha tá mexendo de pau, tu pode meter o bedelho. Tu deve meter, porque tu não precisa, mas muitas crianças precisam da atuação do Conselho Tutelar. Seja em qualquer âmbito, na família, na escola, a solicitação de exames, que às vezes tá bem complicado, difícil, né? Para ser realizado, a gente sabe que não é fácil, né? Então, assim, não é questão... O problema não é só meu, o Conselho Tutelar. Da Kátia, da Rita, de nós, Conselho Tutelar, é da comunidade. É verdade. Então, a gente percebe, assim, com a fala de vocês, que tem propriedade para falar sobre o trabalho do Conselho Tutelar, né? O quanto nós precisamos ainda trabalhar, lutar pelos direitos da criança, né? Porque ele está ali, previsto na legislação, porém a gente ainda vê muitos casos de violação. E uma das coisas que vocês trazem que eu acho que é extremamente fundamental é as políticas públicas. Né? Se a gente implementar políticas públicas, menos atendimento vocês terão lá, sem dúvida. Mas veja que o papel do conselheiro tutelar diante dessas situações de violência, de falta de vaga, de problemas na saúde, enfim, o acesso, né, às políticas públicas, vocês têm que intervir com o trabalho de vocês, né?
Infelizmente, a gente sabe aí, hoje, muitas crianças têm uma condição desses problemas que a gente tem, desfavoráveis que a gente tem, vocês citaram aqui, né? E o que realmente manifesta a necessidade de termos conselheiros primando por isso, né? Pelos direitos da criança. Importante destacar a função da família nesse processo, do poder público, seja o executivo, o legislativo, o judiciário. Eu acho que todos nós temos que ter esse compromisso com a criança e adolescente, né? E que, de fato, ele não seja só discurso, porque às vezes a gente vê só discurso. Como tu disseste, o orçamento ele prevê recursos realmente suficientes para implementar políticas públicas, projetos, para fazer uma intervenção na questão da drogadição, lá na questão da ausência de vagas, né? E a gente aqui está sempre falando sobre isso. Nós queremos a conclusão de uma escola infantil para ter as crianças na escola. Nós criamos um projeto de lei sobre vacinação para garantir que eles tenham o que é de direito à criança, né? A sua vacina, né? Então, dessa forma, acho que todos nós temos que pensar. E uma coisa que a Rita acho que colocou assim, a rede, a importância da rede, né? E a Graziela também, essas três abordaram a importância da rede de proteção. Para que de fato a gente possa receber essa criança que está com violação de direitos e encaminhá-las para os órgãos que têm as suas competências, que não é vocês, né? E a nossa lei, Paula, assim, ó, o estatuto ele tem 32 anos, mas ele é perfeito, gente. Eu costumo dizer assim que ele se conversa, um artigo conversa com o outro. Então, assim, ó. É muito claro. Tem muitos países que vêm copiar, que pegam a nossa lei para copiar, para fazer. Ela é maravilhosa, né? Basta o que a gente fazer com que ela realmente seja efetivada em todas em suas áreas. Porque cada um tem o seu papel. Sim. Realmente é uma articulação. Cada um fazendo o seu papel, né? Mas em 32 anos a gente ainda não consegue isso, né? E às vezes, assim, ó, eu consigo compreender que o gestor não consegue ter essa visão que a gente tem, mas é exatamente para isso que a gente foi criado, né? Para conseguir nortear as políticas públicas aonde está faltando, onde não, né? E garantir os direitos da adolescente, né? Meninas, assim, a conversa está muito boa, né? Mas eu sei que você tem atendimento, a Rita tem que sair, já estão chamando, né? A Grazi também. Queria ver se vocês querem fazer uma fala, assim, para as pessoas que vão nos assistir, né? Sobre a importância do trabalho de vocês, para onde as pessoas, a Rita já comentou, onde se pode procurar o conselho em caso de violação de direitos, né? Eu deixo para vocês fazerem o encerramento. Eu acho que a gente pode falar, assim, no Disque 100, né? Às vezes a pessoa quer fazer uma denúncia e não quer expor, não quer ir lá no conselho tutelar, não quer ligar, não quer dizer o nome. Então a gente tem esse acesso que é o Disque 100, onde tu vai fazer a denúncia e o próprio Disque 100 vai encaminhar para os órgãos, por exemplo, se for uma situação de crime, né, contra criança e adolescente, vai encaminhar para o conselho tutelar, para a delegacia de polícia, ele mesmo direciona para os órgãos. E cada órgão tem que dar resposta para eles do atendimento, né? Quero falar aqui que as gurias dizem que eu sou mais velha lá, né? Não sou mais velha, sou mais experiente. Mais experiente. Né? E eu venho de uma área totalmente diferente que é das exatas. Eu sou formada primeiro em contabilidade, depois em metalurgia, que não tem nada a ver. Daí eu tinha uma tia do coração que participava do Condica em Triunfo. E ela me deu um livro do Condica e começou a me falar sobre a questão de como é que era o trabalho lá na assistente social na PAI. E eu frequentava os clubes de mães, né? Sim. Daí eu disse, olha, eu acho que eu vou gostar desse trabalho. Daí fui, me candidatei e estou aí até hoje. Fui para a área do serviço social, né? Hoje eu sou assistente social, o que não é um requisito para o Conselho Tutelar, que eu acho que também vale a pena a gente falar, assim, que quando o Conselho Tutelar foi instituído, foi com o objetivo de ter pessoas dentro da comunidade que tinha acesso, que conseguia fazer uma leitura, né? Não é com esse intuito do técnico, do olhar técnico. O olhar técnico vai atender lá na rede, né, de atendimento. Nós vamos fazer o nosso atendimento de conselheiro tutelar.
O que é claro que tudo que a gente aprende, né, nas formações que a gente vai usar e vai se capacitar cada vez mais. Quero dizer assim, ó, que é um trabalho árduo, que às vezes a gente chega em casa acabada. Eu já tive vontade de não voltar. O meu primeiro acolhimento foi frustrante. Eu disse, o que eu quero nesse conselho tutelar? Tirar filho das famílias. Porque a gente tem a consciência de que por mais que a criança tenha o seu direito violado, o melhor lugar dele sempre vai ser na família. Pode ter o seu feijãozinho, o seu arrozinho para comer, que é o alimento, né? O básico. Pode não ser o adequado, mas é o básico. Mas se tiver afeto, às vezes a questão familiar vai afetar. Nós temos o artigo, se não me engano, 23, que fala sobre a questão financeira, que ela jamais vai ser um motivo para um acolhimento, para um afastamento do filho, da família. Só que a gente trabalhando efetivamente, a gente sabe o quanto isso colabora com essa situação, né? Então, o que nós, quanto Conselho Tutelar, a gente precisa fortalecer essas famílias para que eles possam cuidar dos filhos da melhor forma possível. Até porque o acolhimento, se não for uma situação de não vincular com a família, a criança for para adoção, ela vai voltar para sua família. Faz sentido. Né? Porque sim, gente, a gente tem vários casos de que quando a criança completa, o adolescente completa 18 anos, ele vai sair do acolhimento e para onde que ele vai? Ele vai para sua família, que muitas vezes ele ficou anos fora. Né? E eu costumo dizer sempre assim, que quando a gente atende aquela criança ou aquele adolescente, a gente tem que pensar na base, no alicerce, que é a família, que é para onde ele tem que estar, que ele tem que retornar. E ali tem que estar bem consolidado, bem firme. Eu costumo sempre reforçar isso nos meus atendimentos. E que é apaixonante. Não, deixa eu falar. É apaixonante. A gente pode até pensar, não querer, mas não consegue deixar de ser. Concorrer para conselheira tutelar, né? Confesso, né, que foi muito trabalhado isso, né? Porque não, eu digo que não é uma profissão, tem que amar, sabe? Porque senão não adianta, porque isso aqui tem que ter amor. Porque às vezes a nossa atribuição ela é totalmente distorcida. E eu, por me criar num bairro vulnerável, né, em todos os sentidos, considerado, né, agora acho que não mais, mas, né, dos mais perigosos e vulneráveis, lá em todos os sentidos, né, eu decidi sim fazer, e eu faço todo dia, e eu faço como pessoa. Antes eu já fazia, né? Eu já fazia como pessoa, como Grazi, moradora daquele bairro, onde fui professora. Minha mãe me criou lá e eu criei meus filhos lá, né? O lugar quem faz somos nós, né? E eu acredito que eu sou uma representante daquele bairro, né? E me orgulho muito pelo papel de cidadão que eu faço, né? E hoje também estou aprendendo muito com minhas colegas, né? Que já vem de outros mandatos, né? Patrimônio, uma vez de 2003, né? E a gente uma vai aprendendo com a outra. E o mais importante é amar o que se faz, né? Porque com amor, o amor vence tudo, né? O amor vence tudo, inclusive nos atendimentos que a gente lida também com muitas distorções, mas não deixamos também de atender famílias, orientar, né? Que é um grande papel do conselheiro tutelar, é a orientação familiar, né? Tem todo aquele trabalho antes de um acolhimento, antes de uma aplicação de medida, a gente trabalha muito a família, e eu acho que a família, hoje, a família brasileira, ela tá precisando de muito acalento, né? Porque a gente, hoje eu estava até conversando sobre isso no momento de ida de serviço, que a gente não para mais, né? Que hoje a gente acha que trabalhar e dar coisas materiais pro filho condiz toda uma história. E eu tô pegando muitas famílias muito estruturadas em questões financeiras, que lá naquele bairro onde tem aquele, não gera aquele problema. Conflito familiar, mais amor, mais afinidade, mais conversa, entender os filhos, né? E os filhos também sabem, o adolescente tem que saber que ele tem direitos, mas eles também têm deveres, né? E isso é o nosso trabalho, é um trabalho que muitas vezes a gente nos aplaude, muitas vezes a gente fica frustrada, né? E muitas vezes a gente não tem mais o que fazer.
a não ser a rede, né? Que é a nossas requisita aqui, e aí é o trabalho da rede. Mas aí também tem o trabalho da rede, que muitas vezes volta ao início novamente, porque eu costumo dizer que família é igual exame de sangue. Hoje tu faz um exame e dá um resultado, se tu fizer amanhã ele vai dar outro. Então a família, ela é imprevisível, né? Mas a gente tem que acreditar que possamos ter, né, uma juventude e adolescência mais sadia, né? E que bom que a gente tem os conselheiros tutelares para também cumprir este papel, né, de zelar, de cuidar, de estar aí vigilante em relação aos direitos da criança e adolescente, né? E é muito importante também que a gente consiga conhecer e entender a funcionalidade da família, a história, né? Então aqui nós vamos concluir o nosso bate-papo de hoje, percebendo assim que teremos muito mais o que falar, né? Com certeza, assim, um assunto é possível de uma abordagem muito maior, porque o assunto é complexo, né? Mas é um espaço onde a gente instituiu aqui para que vocês pudessem falar sobre o trabalho de vocês, para que as pessoas que vão assistir, para as pessoas que têm dúvida quanto às atribuições do Conselho possam perceber realmente qual é a sua função, né? O que compete a cada um de vocês. E nesse sentido eu quero agradecer, assim, sempre salientando o olhar que nós temos sobre a criança e adolescente, o olhar que todos nós como sociedade temos que ter, né? E então agradecer a Ana Rita, a Grazi, né? Também a Kátia, que a gente já conversa muito e tem um trabalho assim muito próximo, porque a gente está sempre requisitando também a participação das meninas, a Sandra, que não pôde estar presente em função de atendimento, a Cris também, a Cristiane Fortes, que esteve conosco aqui já esses dias falando sobre a questão das competências, né, e o nosso olhar da criança e adolescente mesmo. Então eu agradeço muito o nosso reconhecimento pelo trabalho de vocês, diante de toda essa luta em prol das nossas crianças e nossos adolescentes. Então, muito obrigada, meninas. Acho que a gente que tem que agradecer, né, a oportunidade, talvez aqui deixar em aberto, que talvez a gente possa fazer um planejamento de repente uma vez no mês, a gente fazer uma discussão sobre cada assunto, abordar porque realmente o estatuto ele é grande, a gente começa a falar de uma coisa e vem outra, né? Talvez seja essa oportunidade da gente começar divulgando, né, o nosso trabalho, quais as nossas competências, o que é a nossa parte, o que é do outro, né? Porque a gente sempre frisa muito isso. Não é do Conselho Tutelar, mas é de quem? A gente tem que fazer esse contraponto, né? Às vezes a gente é chamado para um atendimento que não tem nada a ver com o Conselho Tutelar. Sim. Mas vamos lá para dizer que não é nosso trabalho, que pode ser feito assim, né? O importante eu acho que é isso. Tenho a agradecer, assim, quero fazer um agradecimento às minhas colegas, porque sim, o trabalho é árduo, é desgastante, mas foi nossa escolha e falo assim, eu falo e acredito que todas as minhas colegas, as 4 colegas, a gente é movida pelo amor, né? O amor move, transforma, né? E assim, tem um dia que a gente tá muito cansado, que a reunião de colegiado pega pra capar, né? Porque cada um tem a sua visão e eu acho isso maravilhoso para que a gente possa ter várias visões e discutir ver o que é melhor para a criança e o adolescente naquela situação, né? Mas vejo muito assim que alguns dias a gente uma se reergue na outra, né? Então isso para mim é muito importante. O nosso colegiado é um colegiado muito bom. Aproveito a oportunidade para agradecer, né, às minhas colegas, a Cris e a Sandra, que não estão aqui, mas o nosso colegiado é 10. E que seja assim, né, para todos nós, criança e adolescente, tem que ser de fato prioridade absoluta, né? Então, muito obrigada. A gente agradece também, muito obrigada pelo espaço, por tudo, e colocamos-nos à disposição. Vereadora Paz.